amenizar os impactos sobre a economia. Denise. Obrigada, Mariana. Uma boa tarde para você. Boa tarde. 2h41, como nós estamos conferindo com a Mariana, nos Estados Unidos a necessidade de aumentos de gastos sem parar por parte do governo, né, para suprir as necessidades da população, tanto de atendimento médico quanto aos mais vulneráveis, até mesmo em alimentação. E aqui no Brasil a gente não vive situação muito diferente. A gente pode ter menos fôlego financeiro do país como um todo, porque o Brasil já vinha de uma situação de fortíssimo desequilíbrio fiscal, mas a situação colocada pela pandemia faz com que se deixe de lado algumas estratégias que vinham sendo encaminhadas já há bastante tempo para tentar recuperar as contas públicas, garantir uma situação de maior equilíbrio. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, Fábio, até pouco tempo atrás a gente falava de ajuste fiscal, das chances de o governo recuperar a capacidade de gerar superávites, e agora é como encaminhar esse rombo que é inevitável, rombo crescente, aumento do endividamento e preocupações e não se deixar que isso se torne permanente, gastos, desequilíbrios, enfim, passando esse momento de exceção. Como é que você vê esse processo todo, o que nós temos até agora de medidas aprovadas, de liberação de recursos, de mudanças de estratégia? Bom, a gente tem até agora, pelo levantamento, apenas nas medidas, tirando toda aquela medida de Banco Central, que envolve injeção de liquidez, a compra de títulos por parte da autoridade monetária, mas aquilo que tange as ações orçamentárias, a gente está dimensionando em torno de 10% do PIB, alguns 713 bilhões. Desses 713 bilhões, uma parte pequena, quase 5%, seriam gastos voltados especificamente para a saúde, um pouquinho mais que isso. O resto é para ajudar na economia, né? Seja auxílios emergenciais para cidadãos, empresas, e até estados. Então, nesse sentido, é o que se espera de governos, né? Inclusive, essa ajuda à economia, não apenas o montante é importante, mas a rapidez para que isso chegue nas mãos das pessoas, das empresas, principalmente daquelas menores, das pessoas vulneráveis, trabalhadores informais e assim por diante. E é isso que faz com que a estratégia de lockdown tão discutida, né, inclusive pelo presidente, que sempre advoga por reduzir essas restrições e liberar a economia, é justamente essa ajuda do governo que permite com que essa estratégia funcione e evite um colapso no sistema de saúde e, posteriormente, lá na frente, um colapso na economia. O que vai evitar... nessa hora que a rapidez e a eficácia do governo é tão importante para garantir esse movimento. O que vai evitar danos maiores da economia, para a população, desemprego, é exatamente a atuação do governo agora. É isso que se coloca como necessário. Não tem muito como fugir disso. As empresas têm fôlego limitado. As grandes empresas, dependendo do setor, também estão em dificuldade, porque alguns setores sentiram mais do que os outros as consequências, e depois é reduzir gargalos no encaminhamento desses recursos todos, né? Exatamente, por isso que o auxílio governamental, o volume e a rapidez da ação governamental é tão importante, porque não existe a alternativa de reduzir essa ação, deixar as pessoas livres para trabalharem, buscarem suas rendas. Até porque isso não apenas seria inócuo, porque a economia, quer ou não, está sofrendo um mal. Não adianta imaginar que, liberando as pessoas, a gente voltaria numa situação econômica pré-crise. Isso não existe. E essa liberação em momento errado geraria um colapso no sistema de saúde no primeiro momento e um colapso na economia no segundo momento, exigindo, inclusive, voltar atrás na estratégia de lockdown. Então, esse é um movimento que o governo ele é necessário neste curtíssimo prazo. E a implicação que você bem colocou é um aumento brutal do déficit público, né, desse descasamento entre despesas muito elevadas e receitas lá embaixo, o que vai gerar um aumento da dívida. E aí a questão que fica é como resolver essa herança fiscal pior, e todos os países terão uma herança fiscal pior, uma vez superada a fase mais aguda da crise.
Esse é o grande questionamento, porque até como você colocou, a dificuldade é a gente voltar à situação que já estava, e não era uma situação boa, porque a gente tinha um desequilíbrio muito forte, necessidade de mais reformas, tinha PEC emergencial, se pensava na reforma administrativa, para o encaminhamento melhor das finanças públicas, concessões, privatizações, o que pode até acontecer mais à frente, mas é difícil no horizonte de médio prazo se imaginar que possamos voltar à situação que estávamos, por exemplo, até a virada do ano. Exatamente. Assim, no nosso cenário ali da tendências, e é um cenário que a gente está praticamente piorando a cada semana, né? A gente deve herdar uma dívida bruta, né, ou seja, o endividamento total do setor público brasileiro, na faixa de 87% a 88% do PIB. Isso é quase 12 pontos percentuais acima do fechamento de 2019, que era de uma ordem de 76% do PIB. E o Brasil já era um país fora da curva, nesse sentido, para pior, né? Em comparação com outros emergentes, a gente já tinha uma dívida do setor público muito maior do que a média dos emergentes. Então a gente vai continuar nesse quadro, né, o que vai gerar a necessidade e maior ainda de reformas, no sentido de que, bom, uma vez superada a crise, agora aquela agenda que ficou paralisada em 2020, para 2021 ela torna-se ainda mais urgente, no sentido de recuperar a trajetória de consolidação fiscal do Brasil, equalizar melhor a relação receitas e despesas, então reformas como a reforma que você colocou, a PEC emergencial e do Pacto Federativo, que ela é aquela reforma que visa criar formas de controlar o crescimento de gastos obrigatórios que tanto pressionam os gastos e orçamento brasileiro, reduzindo a margem de manobra, né? Lembrando que a gente já fez uma reforma da Previdência, o que é muito bom, o que ajuda a conter esse crescimento de gastos obrigatórios, e outras reformas não tanto do ponto de vista de... não geram tanto contenção de gastos ou aumento de receita, mas gera eficiência econômica, aumento da qualidade do crescimento, que é, por exemplo, a reforma tributária. Então, pós-pandemia, essas reformas, a retomada dessa agenda se torna ainda mais relevante e mais desafiadora. Mais desafiadora porque você parte de um ponto mais negativo. Agora a visão, a avaliação do mundo em relação ao Brasil vai ser menos rigorosa, porque está todo mundo passando pelo mesmo processo com mais ou menor intensidade. O Japão hoje está anunciando um reforço do pacote que já tinha implementado. A China reduziu o custo de empréstimos. Nos Estados Unidos também se discute com o Congresso mais liberação de recursos. Então, o mundo todo está entrando nesse enrosco financeiro, né? Exatamente. Então, assim, resumidamente, o que o mundo todo está fazendo? Os governos estão gastando mais, tributando menos, ou pelo menos temporariamente reduzindo as contribuições e tributações e dando crédito. E dando, inclusive, linhas de seguros, no caso de inadimplência, assim por diante. Então, todos os países herdarão uma situação fiscal complicada. O Brasil, como você já colocou no início, que já tinha uma lição de casa que estava sendo feita aos poucos, talvez não numa velocidade com que fosse ideal, né, passa agora a ter uma lição de casa ainda mais dura para resolver. Então, nesse sentido é que eu reforço essa coisa da questão da agenda ser ainda mais necessária do que já era até então. O próprio secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, na semana passada, reforçou o quão urgente e importante passam a ser as reformas uma vez superada essa crise mais aguda. Perfeito.